Boa tarde, terceiro ano. Desculpe a hora de estar mandando o vídeo aí, mas é que eu tive uns problemas para resolver agora pela manhã, certo? Ainda dei umas aulas aí que eu tive que dar umas aulas para repor, ok? Mas eu estou chegando agora com esse videozinho rápido de uma revisão sobre regência nominal e regência verbal, que são mais dois conteúdos que irão cair na prova de vocês. Ontem nós vimos a revisão de concordância nominal e de concordância verbal, e agora, como eu já falei, iremos dar uma revisada na regência nominal e na regência verbal. Então, a regência nominal é a maneira como um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio se relaciona com seus complementos. Os complementos desses nomes, são chamados de complementos nominais. Então, esses nomes, esses complementos nominais, que completam o sentido desses nomes, que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, normalmente eles vêm precedidos por uma preposição, ok? Quem determina a preposição para esses nomes são os próprios complementos, tá? Então, há nomes que admitem mais de uma preposição sem que o sentido seja alterado, ou seja, por exemplo, o nome acostumado, certo? O nome acostumado, ele pede a preposição a ou a preposição com. Com uma das duas que eu use na oração no início do complemento nominal, não há alteração nenhuma de significado na frase. Tipo, estou acostumado a esse tipo de serviço. Então, a esse tipo de serviço, o a, que é a preposição, certo? É exigida pelo nome acostumado. Do mesmo jeito, estou acostumado com esse tipo de serviço. O com também é aceito pelo nome acostumado. E nas duas orações pronunciadas não houve alteração nenhuma de sentido. Então, alguns nomes, certo? Pedem o seu complemento, chamado de complemento nominal, com determinadas preposições. No caso, alguns, mudando a preposição, não tem mudança de sentido da oração. Outros, na mudança da preposição, haverá sim sentido de mudança no contexto da oração. Ok? Certo? Por exemplo, preciso justificar a minha falta à reunião. Esse acraseado, ausência. Certo? Estou em falta com meus amigos. Estou em dívida com meus amigos. Então, na mudança da preposição aí, houve uma alteração de sentido da oração, certo? Mas o nome falta é o mesmo. Então, na mudança da preposição exigida pelo nome falta, houve alteração de sentido na oração, ok? Tem aquela coisa, há nomes que quando muda-se a preposição no seu complemento não tem alteração, já outros nomes na mudança da preposição haverá sim alteração no sentido da oração, de alguns nomes, ok? Então, nós temos aqui a relação de alguns nomes e suas preposições mais utilizadas, como acostumado, que pede a preposição a e a preposição ou a preposição com, certo? Devoto, pede a preposição a ou a preposição de. Amizade, pede a preposição a preposição por ou a preposição com, certo? Junto, pede a preposição a ou a preposição de, certo? Ávido, conforme, constante. Então, são vários nomes utilizados que pedem as suas preposições, ok? Então, a regência nominal, como eu já disse, é como o nome, o substantivo, adjetivo, advérbio se relaciona com seus complementos. São chamados de complementos nominais, ok? Outro assunto que vai cair na prova é a regência verbal, certo? Na regência verbal, é a maneira como o verbo, que é o termo regente, se relaciona com seus complementos, que é o termo regido, ou seja, que são os termos regidos, certo? Quem são os termos regidos? O objeto direto ou o objeto indireto, certo? Então, há verbos, certo? Que dependendo do significado dele na oração, ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.
Que seria um verbo intransitivo? Aquele que tem sentido completo. Que seria um verbo transitivo direto? Aquele que pede um complemento sem preposição. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que pede um complemento com preposição. E o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele aceita os dois complementos. Quem são os complementos? O objeto direto, o objeto indireto. Chamando mais atenção para o intransitivo, ele tem sentido completo. Ele não pede complemento nenhum, certo? Pedro chegou. O verbo chegar, ele tem sentido completo. Então, dependendo do que ele signifique na oração, certo? Eles poderão ser um desses tipos de verbos que eu falei para vocês. Como, por exemplo, o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ser transitivo direto quando tem o sentido na oração de sorver ou absorver. Sorver e absorver quer dizer cheirar, não é isso? O doente aspirou o álcool e começou a melhorar. O doente cheirou o álcool e começou a melhorar. Então, o verbo aspirar aí, ele é um verbo transitivo direto, porque ele tem o sentido de absorver ou de sorver. Já sendo transitivo indireto, ele vai ter o sentido de almejar, pretender. O que é almejar? Desejar algo, pretender. Pretender a algo, não é isso? E normalmente, quando ele tem esse sentido, ele é regido pela preposição a. Certo? O complemento virá com a preposição a. No caso, o objeto indireto. Como, por exemplo, eu tenho: os trabalhadores aspiravam a maior segurança no trabalho. Ok? Quem aspira, aspira a algo. No caso aqui. Então, veja que a preposição a, ela veio logo ao verbo aspirar. Então, no caso aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Ok? O verbo esquecer ou o verbo lembrar. Certo? Eles podem ser transitivos diretos quando não forem pronominais. Que é pronominal? Não flexiona, digamos assim. Esqueci o livro de história. Esqueci o quê? Lembrei o quê? Então, aqui, ele é transitivo direto. E ele pode ser transitivo indireto de vários modos. Dos, quando forem pronominais, com a preposição de. Esqueci-me do livro de história. Esqueci-me de quê? Do livro de história. Então, a preposição de está aí, que é o DO. Porque DO é a combinação do de mais o O. A combinação da preposição de mais o artigo O dá dó. Certo? Outro caso de ser transitivo indireto. Quando significarem, respectivamente, cair no esquecimento e vir à lembrança. Esqueceram-me todos os fatos passados. Esqueci todos os fatos. Ele também é transitivo indireto. Ele pode ser transitivo direto novamente, quando ele tiver o sentido de fazer recordar, lembrar algo. Então, Marcelo lembra o pai na maneira de andar, no modo de andar. Não é isso? E o verbo lembrar, ele pode ser bitransitivo ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, no sentido de advertir, certo? Lembramos aos alunos a hora da prova. Lembramos a quem? Aos alunos. O que? A hora da prova. Então, vejam que eu coloquei dois verbos aqui, certo? Que eles podem ser transitivos diretos, indiretos, bitransitivos, dependendo do sentido da oração. Ok? Certo? O verbo pagar ou perdoar, eles podem ser transitivos diretos quando o objeto refere-se à coisa. Há governos que não pagam o 13º salário. A coisa. Aí ele é transitivo direto. Certo? Ele é transitivo indireto, os verbos pagar e perdoar, quando o objeto refere-se à pessoa, pedindo a preposição a. Nesta época de crise, o governo não perdoou aos devedores. Não perdoou a quem? Aos devedores. E ele pode ser bitransitivo quando possui os dois objetos. Afirmas que pagam salários injustos aos funcionários. Pagam o quê? Salários injustos. A quem? Aos funcionários. Então, nesse caso, o verbo pagar, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então, aqui foram alguns verbos que eu falei para vocês. Relembramos a regência nominal e a regência verbal, certo?
tá? É o que vai cair na prova de vocês, as concordâncias e as regências. Então, uma boa semana para vocês, um Feliz Natal e até o dia 29 na aula presencial. Cheiro!